Boa noite, eu sou Eduardo Tovo dos Reis e eu vou fazer o exercício 11 da lista de EDO. A gente começa aqui com a nossa equação que fala sobre um torno mecânico. E a gente pode ver que a massa é 200 e o Wn condiz a raiz de 40. Então a gente divide tudo para simplificar e substitui o Wn. E a gente tem a nossa EDO pronta para ser trabalhada. A partir dela, a gente vai começar a tirar soluções, e a gente sabe que a solução tem uma parte homogênea e uma parte não homogênea. E a gente começa trabalhando com a parte homogênea da solução. Para essa parte homogênea, a gente pode substituir o que é x elevado a uma derivada pelo m. Então, a gente vai ter uma função de segundo grau aqui e a gente vai tirar as raízes dela. Como a raiz seria um número negativo, a gente pode ver que a raiz vai ser acompanhada do i, que significa um número imaginário para a raiz negativa. Então a gente faz a solução característica para esse número imaginário e como a parte A ela é zero, ela vai zerar o Euler e vai deixar somente a nossa solução final, substituindo a raiz que é raiz de 40. T, no caso. Aí, pela regra da modificação, na hora da gente fazer a parte não homogênea, a gente precisaria adicionar um termo t, que ele vai acompanhar essa equação, porque como está em ressonância, ele teria a mesma frequência. Então a gente precisa aplicar essa regra para ela não ficar igual ao lado da parte homogênea. Ao aplicar esse t, a gente tem essa equação que seria o xp, que é o começo da nossa parte não homogênea da nossa equação. Aí a gente precisa tirar a primeira derivada dele. E logo depois disso a gente vai estar tirando a segunda derivada desse termo, que é para poder substituir lá na nossa primeira parte, que é a parte homogênea da equação. Aí teve um erro, tive que substituir de novo pelo cosseno, porque eu tinha escrito seno. Aí a gente pode tirar para fora esse 40 para conseguir botar em evidência junto com o t. Tirando para fora, a gente consegue perceber que o que vai sobrar dentro da equação vai ser a mesma coisa que o xp antes das derivadas. E isso pode ajudar a gente lá para frente na hora de substituir. Somando os termos que foram encontrados e encontrando no final aquilo que eu acabei de falar. Então, substituindo na equação da parte homogênea, que seria a parte que tem o x derivado duas vezes mais o 40x, a gente vai conseguir encontrar os termos posteriormente.
Aqui a gente pode cancelar os XP que sobraram, que seria a mesma coisa que substituir eles pelo termo inteiro e cancelar, porque um é negativo e um é positivo. Então, o que vai sobrar vai ser essa equação aí. Agora, a gente vai separar elas entre o seno de raiz de 40t e o cosseno de raiz de 40t, igualando os termos de cada um. Primeira parte do seno, a gente vê que do lado direito da igualdade não teria nada, então o A ele vai acabar sendo zero. E igualando o cosseno, do lado direito teria o 2,5, que a gente vai manipular para descobrir qual é o valor do B. Com isso, a gente coloca o B lá no nosso primeiro palpite, que seria o XP, que é da nossa parte intrínseca do método do coeficiente a determinar. E a gente vai ter a equação que vai representar essa parte não homogênea do sistema. Ali eu esqueci do T, mas mais para frente eu vou voltar a colocar. E vou aplicar isso na solução geral, somando a parte não homogênea com a parte homogênea. Ali, ó, voltando para aplicar o T que tinha faltado. E a gente tem aí a solução final. Só que como o começo do problema diz, as condições iniciais são nulas, então a gente vai ter que colocar a condição de que ele começa em repouso e que não tem velocidade inicial. Então a gente vai ter que pegar e substituir o zero pelo x e pelo t. Nisso, com o cosseno vai dar 1, só que o C1 vai dar 0. Então vai sobrar essa equação com o C2. Agora, para o próximo passo, a gente vai ter que derivar essa equação para achar a da velocidade, que também vamos ter que igualar a 0, já que ele não tem velocidade inicial. Ao igualar o x' e o t a 0, a gente vai descobrir uma coisa. A gente vai perceber que o C1 e o C2 dão 0, o que significa que não tinha energia inicial. Conforme o transiente cresce, sobra apenas a particular, que varia ao longo do tempo. Portanto, a solução final que a gente vai ter vai ser apresentada dessa forma. Apenas em função do t, porque ele vai ser particular. Manipulando ela, a gente tem a equação pronta. E esse t com a ressonância, ele representaria o que faz o torno vibrar cada vez mais, teoricamente, até ele quebrar, mostrando a amplitude da vibração crescendo linearmente com o tempo. E aqui a gente tem o gráfico, que ele é um cone que vai crescendo conforme o tempo passa. Obrigado e boa noite, professor.